tem uma situação aqui que eu acho importante a gente dar uma repensada nisso aqui, porque teve um telespectador que ele fez mandou uma mensagem falando a respeito dos gastos, dos gastos que a prefeitura teve, da votação pelo impeachment, que se os vereadores não tivessem sido beneficiados com algum agrado, com cargos, etc., eles votariam pelo impeachment e que não houve surpresas na votação do impeachment de Bocalon, porque houve uma troca de favores e tal. Olha, deixa eu só lembrar uma situação aqui. A gente precisa dar uma relativizada nesse raciocínio. Eu não estou dizendo que o telespectador está errado de todo. Eu só estou querendo dar uma problematizada. Olha, a articulação política, ela faz parte da democracia. Todo parlamento estabelece uma relação com o executivo. As articulações políticas, elas são necessárias até, eu diria. O problema é quando essas relações políticas, essas interlocuções realizadas, elas não atendem ao interesse coletivo. Aí nós temos um problema. Então, quando um parlamento legisla para beneficiar determinada empresa, aí nós temos um problema. Porque o parlamento está ali para pensar no bem público, no bem coletivo, assim também como o executivo. A questão é que nós, de uns tempos para cá, sobretudo depois da Lava Jato, que foi, repito, foi uma operação necessária, que expôs problemas graves na estrutura da nossa relação entre o parlamento e entre o executivo, coisas que precisam de ajuste, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, essa ideia de criminalizar a atividade política, isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque aí qualquer articulação que se faça, olha ali, está roubando, está se beneficiando. É preciso a gente relativizar, porque é claro, é evidente que um vereador tal, um deputado tal, sempre vai querer pensar em si. Mas esse aí cabe a nós fazermos a peneira. Cabe às instituições apontar quem é quem. Mas eu só estou colocando esse problema para que nós possamos ver essas situações com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de refino, para a gente não sair por aí criminalizando a atividade política. Não é? Eu só estou ressaltando que a gente precisa ponderar cada caso, tá bom? Olha, eu tenho aqui dados do Núcleo de Apoio Técnico do nosso Ministério Público do Estado e também do Centro de Atendimento à Vítima, o CAV, ressaltando aqui os números, os dados relacionados ao feminicídio, especificamente no nosso querido Acre. Continuamos liderando em todo o país esse grave cenário do feminicídio. Somos o primeiro, lideramos o ranking, certo? Tem aqui uma série de dados e as duas cidades que mais matam mulheres. O Acre continua sendo o pior lugar do país para uma mulher viver. E Rio Branco e Tarauacá são os municípios piores. Piores. 68% dos casos acontecem dentro de casa, A maioria, 59%, quase 60% dos homicídios acontecem usando faca, os 27% arma de fogo e 14% outros. Tem aqui um raio-x da situação. O que tem a ver esses dados com a entrevista que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Nós vamos falar com uma pessoa que, se você for apressado, você vai dizer assim, o Itaã já falou sobre esse assunto aqui no final da semana passada. Está falando aqui de novo, vai falar a respeito de uma feira de mulheres. Não, a questão não é essa, parceiro. A questão não é a feira. A feira é a cereja do bolo. A questão é o processo que leva até a feira.
Que feira é essa? Vai acontecer na Praça da Revolução, ali em frente ao Palácio do Rio Branco. Quem vem dar mais detalhes para nós é Denila Soares. Ela se auto-intitula como empreendedora materna. Eu já queria desejar boa tarde a Denila e pedir para que você explique o que é uma empreendedora materna, Denila. Boa tarde. Boa tarde, Taan. Obrigada pelo espaço. Então, é, uma empreendedora materna, eu chamo de empreendimento materno porque somos mães que, em meio ao nosso corre-corre, a gente decide também empreender. E aí é um misto de ser empreendedora e mãe ao mesmo tempo, e a gente dá conta ali de tantos afazeres, né? Diga-se de passagem, damos conta muito bem, porque mulheres, elas são incríveis. E como o próprio nome do coletivo, elas fazem acontecer. E foi esse autotítulo de empreendedora materna, né? Ô Denila, uma imagem que me ocorreu assim que a produção falou a respeito de você, e que você falou que era uma empreendedora materna, me veio a Sim. imagem de uma pequena empresária ali perto da antiga rodoviária aqui em Rio Branco, ali na Cidade Nova, que ela estava trabalhando num carrinho lá, acho que de vendas, e ao lado as duas crianças gêmeas dentro de uma caixinha de papelão, os bebês dela que estavam ali acompanhando a mãe no Sim, trabalho. Me parece uma imagem que sintetiza esse espírito que você está falando aí. e com certeza sintetiza, porque nós que somos empreendedoras e mães, a gente está sempre ali lado a lado, atendendo a cliente, falando e fazendo a embalagem, e no caso, pausa para amamentar, quem está em fase de lactação ainda vai entender que é realmente isso que acontece. E a gente também para, dá uma pausa, o filho quer brincar, e ao mesmo tempo é isso. A nossa vida é dessa forma, é dando atenção aos clientes, porque decidimos empreender, e dando atenção aos filhos, porque somos mães. Ô Danila, de que forma você relaciona o trabalho desse grupo Elas Fazem Acontecer, desse coletivo? O que esse coletivo apresenta que serve como uma espécie de remédio para resolver esse problema do feminicídio que eu apenas pincelei aqui rapidamente no início da nossa conversa? Sim, sim, tá. Inclusive pegando também a questão da articulação política, um pouco com tudo, né, que você estava falando e do feminicídio, porque tudo, a vida é uma articulação política, né? A gente precisa dos contatos e precisa sempre estar se desenrolando. E mulheres, mais ainda, a gente precisa estar constantemente, todos os dias, provando para tudo e para todos que nós somos capazes, que nós conseguimos. O coletivo, ele tem o princípio de que mulheres que apoiam mulheres, e a gente está lá para acolher essas mulheres que muitas vezes elas se desdobram tanto, e assim os homens não respeitam, acham que não é um trabalho, e elas estão trabalhando, ficam ali em cima, entendeu? Atrapalhando inclusive o próprio sonho dela poder dar seguimento ao seu empreendimento, aos seus talentos e sua essência como um todo. Então, eu acho que, assim, o princípio, a cerne mesmo do coletivo é apoiarmos umas às outras, mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser e ela pode sim se impor, né? E ela pode fazer isso contando com o apoio de outras tantas mulheres que passam por episódios, situações mesmo como elas passam em casa, às vezes é o marido, a repressão da própria do núcleo familiar, né, de acreditar que aquilo não é nada, mas o coletivo está ali para isso, para mostrar que é sim, é trabalho, elas são pessoas, são mulheres incríveis. A gente conta no coletivo, começou muito pequeno,
com cinco pessoas, e agora hoje o coletivo já conta com mais de 150 mulheres, o grupo. Na nossa feira, no sábado e domingo, estaremos participando com mais de 70 empreendedoras que lutam. Danila, me perdoe, Sim. porque nós estamos no final do programa já. Eu queria que você aproveitasse esse finalzinho, você está falando aí da feira. Faça o convite, por gentileza. É sábado e domingo, a partir de que horas?